Nós vamos falar agora aqui de um tema chamado radical duplo, que eu, por exemplo, nunca estudei isso aqui no ensino fundamental. Você coloca aí se você já conhecia o radical duplo ou se é a primeira vez. Qual a ideia? A ideia é o seguinte, eu quero calcular a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2. Na verdade, nós queremos separar na soma de dois radicais simples. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula bem aqui, que eu já fiz a demonstração em outras aulas, tá bom? Olha só, primeiro detalhe é você entender que eu preciso colocar esse 2 para dentro da raiz. Qual o motivo? É que a nossa fórmula tem essa cara, raiz quadrada de A mais ou menos raiz de B, raiz quadrada de B. Então, eu preciso ter essa cara bem aqui para poder usar essa relação que não é difícil. Acalma o seu coração. Primeiro, eu vou colocar aqui esse 2 aqui dentro. Eu chamo isso de introduzir um fator no radical. Se você não lembra, a gente faz assim, ó. Você vai colocar da seguinte maneira. Raiz quadrada, pega a visão. Você vai colocar raiz quadrada de 3 mais. Como aqui tem expoente 1 e o índice da raiz é 2, você vai multiplicar 1 vezes 2, será 2. Então, vai ficar aqui raiz quadrada de 2 à segunda vezes 2. E você pega o expoente dele, com o índice da raiz e multiplica. Esse será um novo expoente do 2. 1 vezes 2, 2, 2 à segunda. Mas você sabe muito bem multiplicar isso aqui, resolver isso aqui. Porque 2 elevado à segunda, muito bom, 4. 4 vezes 2, 8. Fizemos a primeira parte da questão. Eu tenho raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8. E agora, eu irei fazer a primeira solução possível. Não sai daí. Vamos ter duas soluções. Uma pela fórmula e a outra, eu vou dar um bizu aqui, aquela dica especial. Deixa logo aí um joinha aí, deixa um comentário aí. Primeiro, se eu for sair por essa fórmula bem aqui, você vai fazer da seguinte maneira. Agora, eu já tenho aqui o A e eu já tenho o B, porque está naquele formato. Raiz de A mais raiz quadrada de B. Então, já sei que o meu A é o número 3 e o meu B é o 8. Ah, então você começa calculando o C. Quanto é o C? O C sempre será a raiz quadrada de A segunda menos B, dessa maneira que você calcula o C. E é fácil. Olha só, vai ficar a raiz quadrada do A, que vale 3 elevado à segunda, menos o B, que é o número 8. Pegou a visão aí? Só que 3 à segunda, 3 vezes 3, 9, menos 8 vai ser 1. Então, eu tenho raiz quadrada de 1, que você sabe muito bem que é 1. E agora acabou. Porque agora você vai fazer o seguinte esquematozoide. A minha raiz de 3 mais raiz quadrada de 8. Esse aqui eu vou calcular da seguinte maneira. Vai ser a raiz quadrada, coloca aí, raiz quadrada, primeiro, uma média aritmética. O que é média aritmética? Soma e divide por 2. Quem? O A e o C. Então, você pega o A, que é o número 3, o A é o número 3, mais o C, que é 1, dividido por 2. Primeiro, a média aritmética. Ah, mas Mura, bem aqui é mais ou menos. Olha só um detalhe. Como aqui é mais, então você vai pegar somente mais aqui. Show de bola? E aqui você vai colocar agora a próxima raiz. Se o primeiro era a média aritmética, o segundo é a semidiferença. Você subtrai e divide por 2. Show de bola? Eu estou dizendo o seguinte. 3 menos 1 dividido por 2. E agora é só você fazer esses cálculos aí. Você pode me ajudar? 3 mais 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 mais 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. E aí você sabe muito bem que a raiz quadrada de 1 vale 1 e raiz quadrada de 2 não tem valor exato.
está bem aqui o nosso resultado. Então, quando você pede aquele radical lá, né, a raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, você quer separar na soma de dois radicais simples. Antes de você continuar, é importante entender o que significa isso. Mura, por quê? Qual é a ideia? A ideia é, se esse aqui realmente é a raiz quadrada daquele radical lá, é porque se você fizer uma experiência, dever de casa, faça essa experiência. Se você pegar esse resultado, elevar a segunda, fazer aquela história. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Quando você resolver, esse aqui vai dar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. É essa ideia que a gente utiliza quando vai fazer a demonstração dessa fórmula bem aqui. Olha só um detalhe também. Se você quiser um material excelente para estudar, eu indico, estou em um livro aqui na minha mesa que eu recebi do professor aqui, ó, Alex Alves, um curso aqui de matemática para concurso álgebra, excelente material. Por exemplo, isso aqui, essa aula, né, ela está na página 110 desse material. Então, vou colocar na descrição, bem, que não estou ganhando nada não, né, para dizer assim, ele mandou esse exemplar, tá? E como gratidão, né, eu estou indicando esse excelente material de álgebra, se você quer revisar álgebra para concursos militares, álgebra para a faculdade, fatoração. Então, excelente material aqui, tá, do professor Alex Alves. Vou colocar na descrição aqui, tá, para você entrar em contato e pedir um para você. Desde já, muito obrigado pelo carinho, por ele mandou esse livro aqui para mim, tá? Gratidão, não poderia deixar de indicar esse material. Agora, olha só, Mura, eu já resolvi assim, né? Eu já tinha assistido outras aulas suas, você tinha feito isso aqui, legal. Mas tem um bizu, ou seja, tem uma outra maneira para você resolver, e agora é aquela mensagem, só o TOD, né? Aquela dica, aquele bizu para você. Tem uma outra maneira que seria o seguinte, eu quero calcular essa raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 8. Quero obter isso aqui de uma outra maneira. Então, vou te dar uma dica, que essa dica se divide em dois casos. Vou te contar o primeiro caso e, se você quiser, você vai pedir aí nos comentários, né, a continuação dessa aula, que é, e se não for isso? Primeiro caso é esse aqui. Se eu tiver o 8, bem, que eu tenho 8, por exemplo, quando eu tenho esse B aqui, e quando esse número aqui for múltiplo de 4, preste atenção, quando esse número for múltiplo de 4, eu tenho uma maneira para resolver rapidola. Show de bola? Tá bom? Então, quando o meu B for múltiplo de 4, vou te dizer qual é a dica. A dica é assim. Eu vou usar uma ideia lá de equação do segundo grau, que é através da ideia da soma e multiplicação das raízes. Você vai pegar assim, ó, vai escrever aqui a soma sempre é o valor do A. O A, um número 3, tá bom? Soma de dois números, sempre é o A, o meu valor do A. Agora, a multiplicação, você vai pegar esse 8 bem aqui e vai dividir toda vez ele por 4. E isso quando o número for múltiplo de 4. Se não for, peça aí que eu gravo a continuação aí para você. Então, aqui eu tenho 8 dividido por 4, vai ser o número 2. Olha lá, estou te dando um bizu aqui. Quero fazer isso aqui rapidola, sem essa fórmula bem aqui. O esquema sempre será dessa maneira. A soma de dois números é o valor do A, tá bom? E o meu B aqui, quando ele for múltiplo de 4, você pega aí e divide por 4, 8 por 4 vai dar 2. Agora, me conte aí, quem são dois números que a soma dá 3 e a multiplicação é 2? Vou te ajudar. Quem são dois números que a soma é o número 3 e a multiplicação é o número 2? Quem são esses números aqui? Verdade. Quem são dois números que a soma é 3 e a multiplicação é 2? Ah, Mura, 1 e o número 2. 1 mais 2,
3 e 1 vezes 2 vai ser 2. E sabe quem vai ser a minha resposta? Minha resposta vai ser a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 2. Olha aí, questão bisurada aí. Agora você mandou bem, você consegue resolver rapidola quando você tem um B que é múltiplo de 4. Ah, mas Moura, isso aí não é múltiplo de 4. Eu vou esperar, né, nos seus comentários aí, deixa um like aí. Se bater aí, vamos colocar uma meta aí. Se bater aí na 200 likes, tá bom? 200 joinhas aí, a gente grava a continuação. Se o B é múltiplo de 4, se o B não é múltiplo de 4. Show de bola? Compartilha.